Bora lá, amiga, bora lá. Bora lá Então, falar bora dessa lá, amiga? personalidade e Conta arrogância, né? aí. É, durante a minha vida, né, eu sempre gosto de trazer as minhas experiências, não cansar de me falar de mim. Durante a minha vida, foi muito difícil para mim entender o que que era humildade, né? E muito fácil de identificar a arrogância. A gente acha, supõe que a gente conhece a arrogância, né? Na gente, vou começar falando por nós, né? E durante muito tempo, essa questão da humildade, para mim, ela estava num lugar muito desarmonioso, não conseguia encontrar uma, um equilíbrio, uma satisfação de estar dentro dessa humildade. Estar dentro dessa humildade me colocava dentro de um lugar de Uhum. baixa estima, de não reconhecimento de quem eu era. Sempre que eu ia para esse lugar, eu falava, gente, é estranho estar aqui. E aí, e pior ainda, que eu comecei a identificar que eu me colocava numa situação de humilde, mas eu me sentia de verdade, Uhum. assim, como se eu estivesse. Eu tenho que ficar nesse lugar aqui, bem quietinha, bem tranquilinha, bem bonitinha, aqui para a Ana ficar à vontade aqui comigo, né? Então, assim, na verdade, eu não estava num lugar de humildade, eu estava num lugar de arrogância total, porque eu me sentia melhor que a Ana. E era a necessidade que eu tinha para me colocar nesse lugar de humildade era de ficar abaixo, né? Eu vou ficar abaixo da Ana, porque eu era muito, né? Então eu tinha que ficar abaixo para me colocar assim. E aí eu falei, gente, não é confortável, tá aqui, não, esse negócio tá errado, né? Assim que funciona esse negócio. Não, tem alguma coisa errada aqui. E eu comecei a praticar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e entendi que a humildade não é, estar na humildade não é estar nesse lugar, que é muito desconfortável. Para mim, tá, gente? Estou aqui falando da minha experiência. Estar na humildade é você estar num lugar onde você não se coloca acima do outro. Isso não significa que você não possa dar a sua opinião a respeito das coisas, que você não possa se colocar, que você não possa é, é, estar diante de alguém, né? Não, humildade não tem nada a ver com caridade, que as pessoas confundem muito isso. Ai, mas olha, eu faço tanta caridade. Não, humildade não tem nada a ver com isso, ao meu ver, tá? E aí eu fui entendendo que eu sempre me colocava num lugar de muito desconforto diante da humildade, aí, quando eu queria aplicar, quando eu queria vivenciar. E aí quando eu entendi que a humildade não era isso, aí acho que eu fui para esse lugar, porque ficou simples, né? O que que eu entendi? Que estar dentro, né, desse processo da humildade, desse lugar, é respeitar, gente, é um respeito absoluto. É você olhar, não concordar com o que você está vendo ali e falar, nossa, tá tudo muito estranho aqui. Não é isso que eu viveria, não é isso que eu quero para minha vida. E aí você sai, você fala, olha que legal, tô aqui, ó, tô na humildade. Agora eu tô na humildade. E para mim o que ficou muito claro é o respeito. E aí, de contrapartida, tem a arrogância, né? As pessoas confundem muito a arrogância com intolerância. E aí, quando você olha para a pessoa, você diz assim: nossa, como a Ana é arrogante, né? A Ana é arrogante. Às vezes a Ana não está sendo arrogante. A Ana está colocando o parecer dela, que eu não concordo, que não me diz muita coisa. E a minha intolerância não me deixa ver que ela não, que está tudo bem ela não concordar com as coisas que eu penso, né? Então, para mim tem muito essa questão assim, sabe? Dessa questão da humildade que as pessoas confundem muito com esse olhar, né? De caridade que eu tenho que prestar, eu tenho que fazer, tenho que estender a mão, eu tenho que acolher o outro, não acolher no sentido de colocar no coração e receber, mas de ajudar, de buscar ele resolver problemas que não são meus. Para mim, isso a gente olha a humildade muito por aí, para mim não tem nada a ver. E a arrogância, que é essa coisa também de eu não posso falar para Ana que eu discordo dela, porque senão eu vou estar sendo arrogante. Eu não posso dizer para Ana que eu penso diferente, que eu não gosto do vermelho, do azul,
porque eu vou estar me colocando neste lugar, né? Eu acho que o começo da nossa conversa é isso, mas tem muito mais coisa aí. E eu aprendi na prática, assim, né? Que a humildade não me leva para um lugar inferior a ninguém e nem superior, porque quando eu me coloco na humildade eu me sinto superior a outro. Está errado, não é, esse não é o caminho. E por outro lado, a arrogância, ela acontece quando eu não aceito que a Ana, nossa, que a Ana pensa diferente de mim. E aí eu fico puta, fico brava, fico irada com a Ana. Ela não, nesse lugar eu estou na minha arrogância, eu estou aqui na arrogância. Eu não consegui compreender, aceitar que a Ana é diferente da Damares. Nós somos diferentes, né? Eu acho que é por aí, amiga, né? Mas dentro da construção disso tudo, que depois você vai dar a sua introdução e a gente fala um pouquinho, tem muito da nossa educação, do que nós desenvolvemos, do que nós criamos dentro de nós, né? Está muito ligado, né? Com essa questão. Por exemplo, essa questão da humildade, onde eu me colocava. Quando eu falo disso, eu lembro da minha mãe, dizendo para mim assim, olha, você tem que ser muito humilde, você tem que entrar nos lugares com muita humildade, ser muito humilde, sempre dar aquela baixada de bola. Ela não falava com essas palavras, mas era isso que ela queria dizer. Dá aquela baixada de bola, fica no seu lugar, se faz muito humilde. Ela não explicava o que era humildade. Como eu me sentia? Nossa, eu sou menor, né, que todo mundo aqui. Eu tenho que me colocar nesse cantinho e ficar aqui, ó, fofa, né, querida, concordando com tudo, dizendo amém para tudo, porque a humildade, para mim, na minha construção, era isso. E não é isso, né, amiga? Sabemos que não é esse lugar. Você trouxe, assim, no começo, uma fala que me trouxe uma percepção, né? Você falou assim, quando eu vinha para o lugar de humildade, na verdade, eu estava sendo arrogante, né? Exatamente. Que é uma ilusão, né, que a gente cria. Primeiro de tudo, né? O que é humildade? O que é ser humilde? De onde vem a humildade? Quando a gente começa a entender, a gente tem um costume de não pesquisar, de não entender de onde vem, né? Qual o sentido e qual o significado das palavras, né? De fato. A gente está acostumado a entender que humildade é ser pobre, é ser pequeno, é não querer mais, eu não posso mais, eu não posso querer mais, eu não posso crescer, eu não posso almejar, eu não posso, eu tenho que ser aqui. Eu tenho que estar sempre num lugar de pequeno. E aí a gente vai contrariando a nossa essência, porque a nossa essência, ela quer crescer. Ela quer ser mais. Mas quando a gente olha para os nossos pais, quando a gente olha para o nosso sistema, quando a gente olha para os nossos irmãos, e a gente vê que ali tem um monte de situação, e que se eu for ser melhor, sim, eu não vou estar sendo humilde perante a eles. E aí eu me coloco sempre nessa condição de... É uma ilusão, né? Então, eu sou falso comigo mesmo, porque eu tô na humildade, mas na verdade eu não estou na humildade. Eu estou fazendo justamente aquele movimento que você falou no começo. Quando eu acho que eu estou na humildade, eu estou no lugar de arrogância. Porque eu estou me sentindo melhor que o outro. Então, eu vou lá ficar pequenininha, diminuidazinha, bem... não poder crescer, não poder me mostrar, não poder me destacar, não poder nada, porque eu não posso, para os outros, e a gente faz parecer arrogante. Exatamente. Né? Mas, na verdade, a gente busca se diminuir, né? Isso está tão enraizado na gente, outro dia eu estava conversando aqui em casa, está tão enraizado que se a gente for avaliar o povo brasileiro, eu vou falar uma coisa, muita gente talvez não concorde comigo, mas eu vivencio muito isso, eu vejo isso. As pessoas comentando que quando você atende, você começa a entender esse processo e que você vai trocando experiência com as pessoas e fala, nossa, gente, mas será que é isso mesmo? Parece que nesse país aqui é errado você dar certo. É errado você ter dinheiro. É errado você ter prosperidade.
Quando as pessoas, quando se referem a uma pessoa que está bem, ela nunca tem um olhar positivo, uma fala que engrandeça. Ela sempre tem críticas. Ah, mas teve não sei quem para ajudar. Ah, mas conseguiu uma herança. Ah, mas não sei o quê. As pessoas... começa por aí, eu acho. Né? Essa questão da humildade aí, para a gente avaliar um pouco essa história. As pessoas não têm essa tolerância. Ah, mas fulano é muito rico. Ele é tão arrogante, ele não é humilde. Quem disse? Né? Que é justamente o que você está falando, está muito associado. Quando a gente pensa na humildade, a gente tem que ser pobre de alma, de espírito, pequeno, não ter nada. E isso é uma construção muito ligada à religião, né, ao início do mundo, a vinda, né, de Jesus, para quem acredita, todo aquele movimento que ele fez, né, que era um movimento de acolhimento. Para quem acredita que ele existiu, ele acolhia. E para as pessoas, não. O que você Isso. vê? Ele andava com aquelas batas, um chinelo de... As pessoas só olham isso. Com um chinelo de tira, né? Ele não levava nada com ele. Todos os bens dele, ele abriu mão. Ele viveu só do que ele tinha. Gente, ele tinha uma coisa muito grandiosa, que era o acolhimento. E ele se colocava diante de todos. Exatamente igual. Quando a gente vai ler as escrituras e vai olhar por esse lado, ele se colocava exatamente igual. Para aquele que tinha muito dinheiro, para aquele que não tinha, para os profetas da época, para quem não era, para quem não tinha nem leitura, não tinha escrita. Então, assim, a humildade não está nesse lugar, mas infelizmente se criou esse lugar, né? Uhum. A gente tem que estar nesse lugar pequeno para estar dentro da humildade aí, né? Ó, eu Lá. coloquei aqui no Google a humildade segundo a Bíblia. Na O que é a Bíblia, exatamente. humildade e qual o seu significado na Bíblia? A humildade é o oposto do orgulho. Ser humilde significa Olha ter uma isso, atitude tá mental vendo? que jamais se deixa levar pela soberba e pela arrogância. Por toda a Bíblia, a humildade é uma qualidade elogiada, e não Olha raramente as isso. bênçãos do Senhor são derramadas sobre os humildes. Aí a gente coloca aqui, Ah, tira sobre o só. significado da Bíblia. Só o que significa humildade. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Exatamente. Gente, é tudo a mesma coisa, né? Mas quando as pessoas falam de ser humilde, quando elas pegam essa modéstia e essa simplicidade, elas não ficam na simplicidade, elas vão para aquele lugar de Exatamente. se diminuir, de se esvaziar completamente e de não poder crescer, e de não poder evoluir, de não poder um pouco diferente do que é imposto para ela, né? Porque eu posso ser humilde e exatamente. E eu posso ter a consciência das minhas Exatamente. limitações e do que eu não tenho de limitação. E quais são as minhas Exatamente. qualidades e potencializar as minhas qualidades, né? Exatamente. Sem Eu, violar os meus valores. Quais exatamente. são Eu os acho meus que a humildade, valores? ela começa a Né? Quais são partir os de valores que nós. eu carrego? Da relação que você tem consigo mesmo. Por exemplo, quando você reconhece as suas limitações, né, os seus desejos, aquilo que você busca, reconhece o quanto você Uhum. não é muito boa, não faz muito bem algo, mas que você tenta melhorar. Eu acho que aí é um lugar de humildade bacana. É quando você encontra uma pessoa e você não tenta diminuí-la, você respeita de verdade o que ela está trazendo e ela traz todas as informações da vida dela e você diz que legal, que bacana. Eu acho que, eu acho que esse é o lugar da humildade. Não esse lugar de ser subserviente, quietinho para dentro, contraído, dizer amém para tudo e ficar ali, dizer, olha, nossa, esse lugar é horroroso, né? A gente sempre fala, só recebendo a chicotada. A gente fala, não tem Só nada recebendo a mais chicotada, né? orgulhoso que um tímido. Quando a gente fala da timidez, a gente só fazendo né, um link. Quando a gente fala do tímido, ah, quer tratar um tímido, trate o orgulho dele. Porque o orgulho do tímido não deixa ele ser expansivo ou estar dentro
das relações, porque ele tem tanto medo de errar, tem tanto medo de ser julgado, tem tanto medo de tantas coisas, que ele se coloca para dentro, né? E a humildade segue o mesmo padrão. Eu tenho, não, não posso, eu tenho que ser assim. Outro dia eu ouvi de uma pessoa assim, eu comprei um carro novo, mas eu ainda não tenho coragem de vir aqui. A gente estava num ambiente, eu não preciso colocar aqui agora, mas eu não consigo vir, né? Porque o que as pessoas vão pensar, né? Eu estou nesse lugar aqui simples, né? E vim com um carrão, e eu olhei e falei, nossa, eu não comentei porque não cabia ali. Mas eu fiquei pensando, eu falei, nossa, gente, o que essa pessoa está falando? Ela comprou um carro e ela veio de Uber, deixou o carro em casa, porque é um carrão, e para esse ambiente aqui, esse carro não combina. As pessoas talvez vão olhar ela com outros olhos. Aí, gente, será que quanta a pretensão dessa pessoa de achar, primeiro de pensar qualquer coisa a respeito disso, e depois ela vai ter que se esconder de um bem que ela adquiriu, que é dela, que ela conseguiu, porque ela está num ambiente que ela supõe, né, que não cabe. Nossa, e vim para casa pensando nisso, sabe, Ana? Eu falei, gente do céu, eu estaria pensando justamente o contrário. Eu vou lá que é para mostrar meu carro, e todo mundo querer um carro igual, e batalhar, e lá falar, não, quero um carro desse, quero isso. Pelo menos eu penso dessa forma, né? E aí ela não se deu conta do tamanho da arrogância que ela se colocou ali naquele momento. Ela não teve, ela diminuiu as pessoas que estavam lá sem querer, às vezes nem teve a intenção, às vezes não tem nem consciência, mas ela diminuiu aquelas pessoas quando ela disse isso, na trouxe essa fala. Uhum. Porque ela disse, olha, o que eu tenho aqui de bom na minha vida não cabe aqui nesse lugar. Então, não vou apresentar para vocês. Olha que coisa horrorosa. Mas com Com certeza para certeza. ela estava achando que ela estava sendo humilde, né? Eu vou me igualar a essas pessoas, não vou mostrar que eu fiz diferente, que eu sou melhor, que eu tenho um carro melhor. Eu vou para esse lugar, Exatamente, nessa condição, exatamente. para as pessoas acharem que eu sou igual a elas, né? O Ricardo colocou aqui, eu falei de alguns objetivos para um conhecido e ele me chamou de arrogante e Nossa, ganancioso. Então, assim, o quanto essa exatamente. Com a pessoa prosperidade, não tem consegue ver problemas com as isso, coisas né? acontecendo de uma forma, né, Né? bacana. E aí tem dois sentidos essa questão. O quanto essa pessoa não aguenta ver ele realizando ali desejos, né, ou pretensões que ele tem de realizar, e o quanto essa pessoa também não consegue ela está num movimento de tanta arrogância que ela não consegue acolher o que ele está trazendo. Ó, meu amigo está tentando aqui, ó. Nossa, eu posso até não concordar com ele, eu posso até não pensar, né, como ele, nesses desejos que ele está almejando, mas eu vou respeitar. Eu vou dizer para ele, não, não, cara, é o que você quer, vai lá, busca sim, encontra isso. Uhum. Pode, né, nem dar certo, mas ou dar muito certo, não importa. E a pessoa também não tem que colocar isso, ela tem que dizer, olha, vai, que bacana que você está tentando algo bacana para sua vida. Vai lá, né? É o que eu falei. Parece nesse país que você ter prosperidade, ter sucesso, querer as coisas, batalhar por elas, parece que está errado, né? Eu vou dar um exemplo do que eu penso. Não quero aqui tumultuar e nem trazer uma outra linha de raciocínio. Não é isso, polêmica. Não quero trazer polêmica. Mas, por exemplo, todo mundo aí acaba. Polêmica. Ai, vamos. Então, ó, todo mundo acabou com o Eu acho que a Neymar. gente podia fazer. Todo Eu mundo acho. acaba com o Quem Neymar. gosta de Vamos usar ele, polêmica que aqui, acho que é a levanta a mão. atualidade agora, né? Porque é um cara que tem dinheiro, porque não sei o quê, porque não sei o quê, PPP, que ele tinha que ter entregado mais. Não vamos nem falar da parte profissional aqui. Vamos falar do que ele tem. Gente, ele trabalhou para conquistar. Se ele quiser contribuir com as Uhum. pessoas, ok. Se ele não quiser, isso não vai fazer dele nem humilde e nem arrogante. É uma opção dele. Ele querer contribuir. Ele tem o Neymar, quem acompanha ele sabe que ele ajuda, sim. Ele tem uma. Mas para nós, que essa cabeça que a gente tem cultural, no sentido de pobreza absoluta, que aí acho que é um pouco da constelação, que tem a ver com toda a nossa estrutura, né? Que a gente é difícil a gente sair desse lugar.
olha para ele o quê? Não, mas esse cara Sim. é um idiota, esse cara não sei o quê, porque tanto dinheiro para quê? A gente tanto dinheiro para que ele trabalha. Ele tá duro. Ele paga um preço muito alto para estar no lugar que ele está. O que ele faz com o que ele ganha é um problema dele, quem somos nós, né? Eu acho que toda essa necessidade que a gente tem de ajuda deve vir de outro lugar, e não de uma única pessoa, né? Ir para um outro assunto, mas usando ele. E todo mundo fala, nossa, esse cara é muito arrogante, arrogante. Uhum. Arrogante em que sentido que ele é arrogante, né? Eu sei que é uma pessoa pública, o comportamento dele fala muito a respeito dele, mas a gente não sabe quais são as defesas que ele tem que usar para isso. A gente não consegue compreender. O mundo dele é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Em situações que é criado para a experiência dele. Então, é difícil. Mas por que as pessoas pensam isso? Porque a nossa cabeça tá com essa chavinha virada da pobreza, né? Se a gente pegar o Brasil aí, a gente, quando foi colonizado, quando aconteceu tudo, quando chegou aí, a gente ficou muito, né? A lavontejo, quem vinha de fora, a gente sempre se colocava. Você quer ver uma observação que eu faço muito, Ana? As pessoas se comportam de uma maneira tão. Você conhece um diretor de uma empresa aqui, brasileiro, tal, não sei o quê. É o diretor de uma empresa. Ah, legal, bacana, lá o João, bacana, tal. É o diretor, é o dono, tal. Olha, aquele diretor é daquela empresa americana. A gente muda completamente a postura. Se a gente começa a observar, a gente muda o comportamento, né? A gente tem um pouco mais de conhecimento, não muda, a gente trata igual. Mas você pega a massa, a grande massa, fulano que tem lá um cargo, né? Bacana, mas é brasileiro, está aqui, vive aqui, a gente não consegue reconhecer, às vezes entender, valorizar. Aí você pega lá um americano que tem o mesmo trabalho, a mesma questão desse cara, pronto. Se estende tapete vermelho, dá flores pro cara, tem todo um recebimento diferente. Por quê? Por que a gente se coloca nesse lugar? Por que a gente faz isso? Porque a gente não reconhece o nosso potencial e a nossa condição. A gente vai se colocar o quê? Numa condição inferior, e aí a gente vai lá né, e fala, não. É muito triste isso. Isso aí dá pano pra manga, dá assunto assim pra gente falar, né? Exatamente. Mas, é, mas assim, esse lugar de humildade é um lugar que a gente tem que pensar Demais. muito, né? A gente tem que, se a gente for usar exemplo, que é uma questão muito que você traz, que é a questão de honrar os pais dentro da constelação, às vezes o cara é todo humildezinho lá com a sogra, com o sogro, com a namorada, com o patrão. Ele é todo. Ele abaixa a cabeça, ele diz sim, ele se coloca nessa condição, ele acha que ele está sendo humilde. Ele vai na casa dele com os pais dele que gerou ele, que tem todo um cuidado, que tem todo. Ele é extremamente arrogante. O pai e a mãe não podem trazer nada, que ele, ó, manda cascanha no pai e a mãe. Aí você fala, né? Então, assim, é muito equivocado, né? E muitas vezes nem faz esse movimento, né, de verbalizar, de criticar. Simplesmente se coloca como Exatamente. melhor. Acha que é melhor que o pai e que a mãe, né? Porque ele acha que o fato dele fazer diferente, ele tá achando que ele tá fazendo Exatamente. melhor do que o pai ou melhor do que a mãe. Não. E quando a gente, porque assim, a gente não percebe que a gente está fazendo isso. A gente acha que a gente está no lugar de humilde. Então é muito importante a gente começar a entender o que é de fato estar nesse lugar de humildade. O que é de fato olhar para os nossos pais, para as pessoas com quem a gente convive, para os nossos irmãos e entender que a gente só pode fazer diferente e que a gente não faz melhor, que todos nós somos iguais, que todos nós temos as mesmas necessidades, porém, cada um tem uma condição de consciência, uma condição de necessidade emocional, né? Então, eu tenho uma necessidade emocional, eu tenho um vício emocional, eu tenho que não vai me deixar ficar numa humildade. Eu tenho uma necessidade
porque tem algo lá atrás que aconteceu e que está registrado dentro da minha criança e que hoje me faz agir de uma maneira que eu acho que eu estou sendo humilde, mas eu não estou. Porque eu não consigo ter clareza do que é ser diferente e do que é ser melhor ou igual. Quem tem aqui clareza de que você, quando você está diante da sua família, ó, coloca lá todo o seu sistema, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e você faz, ou tem alguém que se destaca dentro desse círculo familiar. O que vocês acham dessa pessoa que se destaca? Então, digamos que todo mundo ali vive numa condição mais simples. E aí tem um que vai... ninguém nunca conseguiu fazer faculdade, mas tem um que vai lá e faz a faculdade. Que se esforça, que faz, que acontece e consegue pagar a faculdade e se muito forma. dentro desse processo, esses olha comentários dos pacientes que falam assim: aquela minha prima, aquela minha tia, só porque fez faculdade, se acha melhor que a gente. Sempre que traz uma questão, traz esse movimento que você está falando. Só porque fez faculdade, ela se acha superior. Você para, olha e fala, nossa, né? Será? Será que é isso mesmo, né? É a pessoa que está olhando para isso é que se sente inferior, não é que ela acha que é outra, né? Ela tem que achar um jeito de nos colocar nesse lugar. Então ela vai dizer o quê? E aí você vê o quanto é difícil para o sistema aceitar que tem alguém que faz diferente. Então, gente, sair da zona de conforto é muito difícil. Sair do nosso lugar de pertencimento é muito difícil. Então, eu ir fazer diferente, eu ir conquistar mais dinheiro, conquistar espaço, fazer completamente diferente, não é que eu esteja fazendo, sendo melhor do que eles, mas para eles também é difícil que eu saia. As costas para mim. Porque é como se o seu sistema estivesse dizendo, então, peraí, como é que você vai fazer agora? Né? E aí o seu inconsciente, porque você vai e faz isso, e aí a gente volta para a live passada, que bom que você faz isso mesmo carregando culpa, né? Se você carrega a culpa por isso, você está se sentindo humilde, porque você está tomando uma ação diferente do seu sistema e não se colocando melhor do que eles. Porém, se você vai, você não, né? É lógico que a gente já explicou essa questão da culpa aqui na live passada, né, gente? Então, que isso fique muito claro. Então, assim, se você vai... Isso. E aí, se você vai para essa dinâmica, você vai para as suas escolhas da sua vida, você vai, faz as suas conquistas, mas em momento algum você sente culpa nenhuma e o seu sistema também não sente que você está traindo eles, e mesmo assim você se sente pertencente, que bom, que maravilha, prosperidade, isso é bênção na sua vida. O seu sistema está te abençoando. Mas quando a gente precisa sair desse movimento, ainda carregando essa culpa, né, tendo essa dificuldade, inclusive do sistema, porque, na verdade, a real mesmo, que está no inconsciente do sistema, é que você faça diferente por eles. Mas quando você humildemente olha para todos eles, e você não precisa verbalizar, você só traz aqui, ó, e traz no seu coração, se curva diante deles e diz assim: eu faço por mim e por vocês. O que não foi possível para vocês realizarem, eu agradeço o quanto foi difícil para vocês, para que para mim pudesse ser um pouco mais fácil. Isso é humildade diante do nosso sistema. Agora, quando a gente simplesmente vai e não tá nem aí, simplesmente eu vou fazer, vou acontecer, porque eu vou ver. Tá vendo? Meu pai e minha mãe, eles não puderam, mas eu vou fazer. Eles não conseguiram, mas eu vou fazer. E eu vou me sentir melhor do que eles. Aí você está num lugar de arrogância muito grande. E aí as bênçãos ficam muito difícil. Fica muito difícil das bênçãos chegar até você. Deixa eu ver aqui, a Daisy colocou: eu naturalmente fico feliz. Minha sobrinha está atingindo vários passos importantes na vida dela e eu estou sempre incentivando. Maravilha, perfeito. Incentivar, isso é ótimo. Dizer, olha, vai mesmo, que bom, que bacana. Às vezes, colocar um olhar que a própria pessoa que está ali na luta, tentando conquistar algo, não consegue. E aí, quando você traz esse movimento que você diz, a pessoa até se percebe, porque para ela, às vezes, é tão difícil.
esse movimento de conquistar as coisas que ela precisa, que ela não consegue perceber. Uhum. Quando você fala para ela, olha que bacana que você conseguiu isso, olha que conquista importante, continua, vai mesmo, que você põe incentivo, nossa, meu, a pessoa tá lá falando, eu arrumei aqui, é como se a pessoa ganhasse ânimo, força. É tão importante isso, que bacana que ela faz isso, porque é bem, bem bacana. A Elisa colocou aqui: eu sempre incentivo o outro a melhorar, porém, quando a conquista é minha, a pessoa fica com inveja e arrogância. Elisa, A você é Isa, acho nova que por aqui. sim, não conheço. Pode, acho que ela. É, eu acho que é Posso interessante, falar? é importante ela se É, perguntar. Eu acho importante ela se perguntar por que que ela percebe que quando a conquista é dela, que tem esse movimento do outro. Então, vamos supor, ela sempre está incentivando as pessoas, ok? Bacana, que é um passo bacana. A questão aqui é se perguntar, por que quando é comigo, porque é sempre assim, porque quando é comigo, eu tenho essa percepção de inveja e arrogância dos outros. De que forma que as pessoas trazem isso para você? Assim, acho que tem vários caminhos aí, né, Ana? Tem várias possibilidades aí de estar acontecendo algo em que a resposta venha para você dessa forma. E também tem uma questão muito importante, que é o quanto você dá importância para isso. Porque, assim, bacana. eu vou dar um exemplo de hoje Uhum. e você veja, Elisa, se faz sentido para você, porque o pessoal aqui já está meio que Direta, acostumado né? comigo que eu Fala dou das um, experiências. eu dou uns, eu não tenho muito papo na língua. O meu, como uma boa ariana, o meu papo ele é reto e bem pontual, assim, sabe? E às vezes algumas É, pessoas que estranham um coisa pouco e bacana que você acham está até que é falando. uma Você vai certa colocar uma grosseria minha. opinião, que é o que a Então eu gente vou falou, trazer. né? Quando que existe arrogância, né? Você vai ser objetiva dentro da sua experiência, do seu conhecimento. Uhum, Se o outro não consegue receber, a arrogância não está em quem isso, falou, está em quem está recebendo, que é o que a gente falou no comecinho lá, né? Mas manda aí, fala aí. exatamente. Uhum. Então, assim, é, hoje eu vivi uma experiência de uma pessoa que falou assim para mim: eu não confio Uau. mais no ser humano. Eu quero viver sozinha. E aí eu falei, uau, porque ela veio me contar uma história de uma coisa que eu já sabia e que eu falei assim, gente, o povo cria tanta coisa na cabeça e Nem a pessoa real. estava comprando um problema que não era dela e trazendo para ela e ela veio trazer para mim ainda. Aí eu falei, ô nega, faz o seguinte, fica só com o que é seu, deixa essa história lá pro outro. Essa história aí não é sua. Não, mas eu achei, você não achou nada. Você não tem que achar nada. Essa história não é sua. Ah, mas Ana, olha como as pessoas são. As pessoas, elas são oportunistas. As pessoas... Começou a falar um monte de coisa. Aí eu falei, mas assim, você acha que é oportunismo? Que ela estava falando de uma pessoa que estava querendo, estava achando que tinha a pessoa A falou para ela que tinha a pessoa C estava se aproximando de mim para chegar até a pessoa A, porque via uma oportunidade de dar um trampolim na vida através e eu ia ser a ponte para isso. E aí eu falei assim, não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo, não acho que seja errado. Aí ela, como não? A pessoa está sendo oportunista. Eu falei, então, peraí, se você sabe que você quer chegar na Sim, empresa tal e que eu trabalho na empresa tal, você vai se aproximar de mim porque você vai exatamente. ver uma É um oportunidade de caminho. você chegar a um degrau, né? Uma ponte ali, um caminho. Eu não vejo nada de errado nisso. Ah, mas até então é uma coisa, mas depois que isso Nossa, acontece, que a pessoa consegue o que ela quer, você não tem mais a amizade da vai criando. pessoa.
Olha só como é a pessoa que vai criando todas as expectativas e transferindo para o outro, né? E aí, bom, essa conversa foi rolando e eu tentando explicar para a pessoa, falei, olha, não é assim, não é assim, não é assim, e ela não conseguia entender. E aí eu falei, Pai eterno, né? Vou deixar a pessoa. Aí eu perguntei para ela, falei, meu, você quer ter paz ou você quer ter razão? Eu quero ter paz. Eu falei, então larga essa arrogância toda de você achar que você está sabendo mais do que o outro, que você está julgando o outro de uma história que você criou na sua cabeça, que você nem sabe se é isso. Aí ela olhou assim para mim, que aí eu vim com a chinelada, né? Com a chicotada que a Silvia aqui tá falando. Que aí o meu papo reto veio bem reto, né? E aí eu falei, gente, acorda pra vida. A gente cria tanta história na nossa cabeça que faz a gente Então, sair e não nesse lugar que você reconhecer está o nosso falando, lugar de humildade. E com a história que a gente cria na nossa cabeça, a gente vai para um lugar de arrogância, porque a gente já acha que o outro vai fazer, vai acontecer, e o que eu considero certo e errado é o que vale. Eu sei que essa história foi para um outro assunto, e aí depois o assunto era: as pessoas estão traindo umas às outras o tempo inteiro. E eu não quero isso para minha vida. Então, o que que eu faço? Eu vou viver sozinha, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu comecei, né, conversar. Chegamos no histórico da família. Gente, esse medo de ser traída, esse medo de ser abusada, de ter o oportunismo, né? Pessoas oportunas, e que isso acontece com ela, é do sistema dela. A mãe se colocou numa condição de permitir que as pessoas abusivas fizessem dela o abusado. E ela, vendo a mãe naquela dinâmica, ela não consegue aceitar que a mãe se permite viver aquilo. Então, o que ela faz? Eu me revolto com isso e eu não deixo isso acontecer. E aí eu pego a história dos outros, que não tem nada a ver comigo, porque eu falei, olha, se isso é um padrão na sua vida, o que você precisa curar em você? Porque isso está te mostrando que tem algo aí em você que não está resolvido. E aí é onde você entra na humildade em relação a você mesma, de reconhecer quais são as suas fragilidades, de reconhecer que você está, o porquê que esses padrões acontecem na minha vida. Deixa eu ser humilde comigo mesma e reconhecer o que eu faço para atrair esse tipo de dinâmica tão comum na minha vida. Então, Elisa, se pergunte, né? Será que as pessoas realmente têm inveja de você? Ou é a sua percepção? Né? Ou é um medo que você tem que as pessoas sintam essa inveja de você? Porque, gente, eu percebi hoje, conversando, que as pessoas... E aí ela falou assim, Ana, teve um momento que ela falou assim, Ana, você tem razão, porque assim, eu vejo essas dinâmicas acontecendo no meu trabalho e eu não quero viver isso e eu levo para o meu relacionamento. Então, eu acho que meu marido vai me trair o tempo inteiro, porque eu vejo pessoas traindo pessoas o tempo inteiro. E aí você começa a criar coisa na sua cabeça, leva para sua vida um problema que não é seu, porque você está no quê? Num lugar que não é seu, num lugar de arrogância, achando que o que você acha que é certo e errado, que a sua opinião é o que mais vale. E aí eu trouxe uma questão para ela e que eu acho que vale para todo mundo aqui. Quando você ouvir uma história, quando você olhar para alguém, olhe além do aparente. O que é olhar além do aparente, gente? Atrás de nós existem muitas histórias. Vocês estão olhando para mim agora. Então vejam atrás de mim, aqui do meu lado direito, o meu pai. Do meu lado esquerdo, a minha mãe. Atrás deles, os pais deles. E os avós deles. E os bisavós deles. E os tataravós deles. E eu falo isso e eu sinto a força aqui atrás de mim. Muitos conflitos. Atrás de nós tem muita história. Histórias.
muitas histórias que Exatamente. foram vividas como tinham que ser vividas. Então, quando você olhar para alguém, você olhe para tudo isso. Então, se você acha que alguém sente inveja de você, olhe para ela e veja qual é a história que essa mulher carrega, essa pessoa carrega para sentir inveja de mim. Qual é a dor? O quanto o sistema dela não pôde ter, não pôde realizar, não pôde fazer, e ela não pode fazer também porque ela se sente leal ao sistema dela. Então, quando o outro vai e faz, ela se sente. Eu acho que não é nem inveja, eu acho Exatamente. que a E aí pessoa ela ela vai se para sente onde, tão. Ana? Poxa, eu Eu também sempre falo queria isso, fazer, eu mas falo, eu não gente, como tenho é importante isso. As força. pessoas confundem tanto essa questão de inveja. O outro, as nossas relações, elas existem para que a gente cresça, para que a gente troque. A gente vai viver experiências que você falou, você tem seu sistema, eu tenho o meu. Quando a gente se une é diferente, cada um tem o seu. Os conflitos vão aparecer porque você vem dentro de uma estrutura e eu venho dentro de outra. Então, os conflitos são necessários para o nosso crescimento pessoal, para o nosso autoconhecimento. Porque lidar com o outro mostra pra gente o tempo todo quem a Uhum, gente é. E aí, quando a gente vai para esse lugar da inveja, as pessoas têm uma coisa horrorosa uhum. de levar para um lugar negativo, isso, pesado. Poxa, que bacana que é alguém olhar para mim e dizer, nossa, eu queria tanto ser igual a Damares. Olhar para você, Ana, e dizer, nossa, eu queria tanto ser igual a Ana. Gente, isso é saudável. Isso te movimenta, mas o que você faz? Ai, nossa, eu tô com inveja, eu não posso ir para esse lugar. Você já Né? colocou o peso, você já colocou. Você estragou um sentimento de movimento seu de Uhum, crescer. Você contou a história da pessoa, né? Que, eu não vou me relacionar porque as pessoas são oportunistas. uhum, Gente, a gente se relaciona para isso. O que é ser oportunista? Ser oportunista não é você se relacionar e desenvolver algo com aquela pessoa. Ser oportunista é, por exemplo, você roubar alguma coisa, é você ter alguma coisa, é você trazer para você algo, por exemplo, pegar algo que é seu. Não, isso aqui é da Ana, aqui, peraí. Eu vou me relacionar com a Ana e vou passar a mão aqui. Esse é o peso. Agora, a inveja. é. Ai, desculpa. Ô, Dá, mas você vê, né? Só para completar, você vê, né? Como a pessoa está no lugar de arrogância, que ela fala assim, o outro vem, me Exatamente, usa, exatamente. consegue o que quer, Não, depois não gente, não tem é mais assim. amizade. A amizade acaba. Então, assim, eu me coloco aqui para ser a Exatamente. ponte para Falou você, mas tudo. tem um preço. E aí, quando a pessoa não quer pagar esse Poxa, preço, ela fui se traída, fui sente, enganada, né? né? Poxa, eu fui traída, fui enganada. A pessoa, nossa, ela se aproximou de mim Exatamente. só por isso, para conseguir o que ela queria. Então, gente, nunca é sobre o Exatamente. outro. Tudo é sobre nós. Mesmo que o Sim, outro traga um sim. certo peso, E porque tem algumas pessoas provavelmente que elas é traz para que natural você delas, movimente elas algo em trazem você. um certo peso. Porque Você senão, olha, com exatamente, isso. olha para esse É peso isso e mesmo. diz o que que eu preciso aprender com esse peso que a pessoa está trazendo para minha vida. O que eu preciso aprender? A Silvia colocou aqui, Santa Teresa d'Ávila dizia: humildade é a verdade, mas acontece que a verdade às vezes dói, né? Será por conta Com dessa certeza. dor que a gente vai para a arrogância Certeza, para tem meio total que se sentido. proteger? O que Total vocês sentido. acham? Que é você não respeitar. Quando você não respeita Né? todo o movimento do outro, você está sendo arrogante. Porque você não concorda com aquilo. E a forma que você concorda é que acerta. Que acerta. E aí você vai para esse momento de arrogância. Assim como você também está na arrogância quando você tenta ser humilde demais, tem que ser menor. A humildade, ela tem uma outra referência, né? Ela não tem essa Uhum. questão eu tenho que ser menor, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que, né? Eu tenho que. Não tem. Sabe um lugar que a gente vê muito essa questão da humildade? Nas religiões. Todas. Estou aqui, né? Todas. Tem uma questão assim de. Toda Uhum. religião tem um trabalho social.
toda religião tem um trabalho social. A grande maioria, pelo menos, acho que todas. E a gente vê muito esse comportamento. A pessoa está ali, está colaborando, mas está reclamando. Porque está ali, porque é sábado, porque é domingo, porque queria estar em outro lugar, porque ela deu mais, eu ajudei mais que a Ana. Então, assim, e ela está achando que tudo aquilo que ela está entregando, esse movimento caridoso, é humildade. Não é humildade. Ela está sendo extremamente arrogante. Eu estou aqui só para provar para mim que eu sou boa. E eu não sou boa coisa nenhuma, porque eu não preciso estar aqui para provar que eu sou boa. Então é muito comum. Hum, Mas hum, olha só, você me trouxe uma ficha aqui, que algo que me fez pensar, né? Por exemplo, que nem quando o Edgar, a gente começou a fazer esse trabalho social, a gente não queria divulgar. Até o hum. rapaz, que é o Nininho, que é o líder de tudo isso, é o organizador de tudo isso, né? E que hoje nós somos colaboradores, ele que iniciou, ele que Sim, faz, né? sim, sim. Ele tinha um certo receio também de divulgar, né? Por quê que nós tínhamos um receio de divulgar que nós fazíamos esse tipo de trabalho? Porque nós estávamos na arrogância ou porque nós estávamos na humildade? Responde aí! Vai! Dá-lhe uma, dá-lhe duas! Bom, o que vocês acham que é? De Né? E falar. foi difícil É, para a pois é, gente tomar essa decisão de falar sobre, exatamente. de falar, olha, No gente, a gente faz um anonimato. trabalho de caridade, porque a gente queria manter no anonimato, a gente não queria parecer que a gente faz, a gente não quer Pois é. divulgar que a gente está fazendo um trabalho. Só que assim, é um trabalho lindo, não é um trabalho que a gente vai lá com muita humildade, só que, né, se colocando num lugar de pequeno Sim. perante tantas outras possibilidades que a gente pode arrecadar de ajuda, né? Então a gente fala para as pessoas que a gente conhece, olha, vocês querem ajudar, a gente faz, né? Então a gente estava se colocando no lugar de humilde, tipo, não, a gente vai lá e a gente vai fazer o que dá para fazer. Só que se a gente abre para outras pessoas, a gente consegue fazer muito mais, porque a gente tem nós temos nossa limitação. Mas ali na nossa arrogância, a gente estava achando que aquilo era o suficiente e que a gente não precisava divulgar o que a gente faz. Aí Não, cai real, aí sim. você vai para Quando outro veio lugar. a humildade pra gente, Exatamente, você vai estar colaborando mais. aí a gente fala, É não, o vamos que, falar para todo mundo. Vamos falar para as exatamente, pessoas, é o gente. que Quem mais quer você fazer faz com parte o que desse você está universo? fazendo. Quem mais Isso é quer vir importante com a lembrar. gente? O que você faz, esse exemplo que eu dei das religiões, assim, eu participei de muitos Exatamente. movimentos de, 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 de ajuda, assim, de colaboração e tal, e eles, é o que tem, é o que tem. Tem briga entre as pessoas, porque eu faço mais, porque eu dou mais. Por que eu tenho que dar tanto e fulano não tem que dar tanto? Por que eu faço? Por que eu tenho que vir aqui hoje, estar aqui hoje trabalhando nesse Uhum, movimento de caridade e o outro não está? Tem humildade aí? Não tem. Não adianta ir, né? Não adianta nem estar ali, porque não uhum, funciona. Não funciona, né? uhum. E essa coisa de o que você está trazendo. Às vezes a pessoa fala assim, Exatamente. ah, eu não quero aparecer. Eu colaboro, mas eu não quero aparecer. Ela tá, não, qual o problema dela aparecer? Qual o problema? Ela não precisa escancarar para ninguém, mas se alguém perguntar, né? Quantas pessoas que a gente... Conheço muitas pessoas que ajudam, colaboram, fazem muitas fazem trabalho social, mas não falam. E não quer que fale. Ah, eu não quero aparecer, não quero dizer. Por quê? Por quê? Se pergunte, por que ela não quer aparecer? Porque ela não quer dizer que ela faz. Exatamente, Porque mas ela já aparecer está parece que é sendo arrogante quando arrogância. ela pensa dessa Parece que eu sou forma. melhor do que Porque, todo ai, mundo, né? eu já tô na arrogância já. Completamente quando Né? eu penso dessa forma. Porque qual o problema, né? Se tem, se tem verdade, lealdade, se tem amor no que você está Uhum. fazendo, você não precisa se colocar nesse lugar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Exatamente, porque Exatamente, o que vai aparecer não exatamente. é você. É isso mesmo. É É o o que acontece ali, servir, exatamente. é o que precisa ser É muito, visto, é muito assim, né? é muito enraizado, né, na nossa Né? cabeça,
culturalmente falando, emocionalmente falando, até por conta das religiões, de todo esse movimento. Todo mundo tem uma religião, busca algo, que eu acho super importante, válido, mas essa visão da humildade, ela é muito complicada, muito complicada. E uma coisa, essa humildade Exatamente. distorcida, ela faz com que a gente não receba elogios. Aliás, que a gente não aceite receber elogios. Então, quando alguém te elogia, você fica, né, tímida Gente, ali, você fala, não, não olha precisa me elogiar, não isso, precisa me agradecer, não o que precisa você falou é nada. tão Não, importante. Eu gente, vivi deixa esse a final de semana. pessoa, né? Eu estava num trabalho com umas pessoas e eu fiz uma entrega para uma moça. Estava lá no movimento e eu fui lá, acolhi ela, fiz a entrega. Quando chegou a minha vez, ela teve o mesmo movimento. E eu disse para ela, não, não precisa. Ela fez assim, por que não? Ó, com toda a experiência, com todo o conhecimento que eu tenho, eu disse para ela, não, não precisa. Ela disse, por que não? Você me acolheu, você fez por mim, você acabou de fazer por mim. Por que eu não posso fazer por você? E eu, mas foi assim, gente, pum, eu fiz Uhum. assim, nossa. Aí eu pedi desculpa, falei pra ela, desculpa, vem, pode vir, faz o que você tem que fazer aqui comigo, tá tudo bem, falei pra ela, eu vou acolher com o meu coração. E eu fiz sem perceber. Então, o que eu estava dizendo para ela? Eu não preciso que você me traga É, nada. porque nós estamos acostumados Exatamente. a Eu não estava onde naquele precisa. momento? Na arrogância. Eu estava na arrogância, achando, né, que e o pior, eu estava dentro de um trabalho que assim, né, na minha cabeça, olhando agora de fora, comentando com vocês, era um trabalho que se você olhar, fala, nossa, né? Olha que humildade, que bonitinha ela trabalhando, que legal, né? E aí, entre a gente ali, que estava todo mundo com a mesma proposta, eu dei uma dessa na moça. E aí ela no mesmo momento, ela fez assim, escuta, você acabou de fazer por mim. Deixa eu fazer por você. Aí eu fiz assim, nossa, fiz bem, falei, desculpa, pode fazer o que você tem que fazer, porque. E aí caiu uma fichona assim. Eu falei, gente, olha como a gente se movimenta entre a humildade e a arrogância, sem perceber e não percebe que estar em Né? qualquer lugar dele de maneira errada, você está vivendo os dois, humildade e arrogância, humildade e arrogância. Nossa, Por isso que é muito muito. bom a gente bater papo, a gente conversar, a gente fazer terapia, né? Porque conforme a gente vai falando, a gente vai percebendo as nossas Exatamente. dinâmicas, as nossas ações, os nossos movimentos, a gente vai percebendo todos os nossos Exatamente. padrões, e você vai percebendo Isso. que você pode mudar, né? Sem julgamento, sem se julgar, né? Porque vai caindo a ficha. Quando você começa a se observar, quando você começa a ficar em conexão com você, fica mais fácil de você perceber aonde você está transitando. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Né? Ah, Agora não vão é sair uma daqui assim experiência falando, meu e Deus, agora é tem um que ficar atenta aprendizado, gente. com, Ó, é um aprendizado com a enorme. arrogância e com a Eu até humildade. hoje aprendo sobre isso e tenho aprendido e sei que vou aprender muito mais, Ana. Durante muito tempo da minha vida, a arrogância apareceu como uma defesa para mim, dentro do meu comportamento. Então, eu tinha que ser extremamente Uhum, arrogante com algumas pessoas, com aquilo, principalmente com aquilo que eu não concordava, para mim ficar bem, porque senão eu não ficava bem. E era uma coisa inconsciente, eu não percebia. O processo terapêutico me ajudou a ver isso. Ó, você não precisa estar nesse lugar dessa forma. Receba, tá tudo certo. Você não precisa ser arrogante, você está sendo arrogante nesse momento, isso. com esse movimento que você está fazendo. E me conhecer, e saber da minha história, e olhar para a minha história, né? Que veio antes de mim, e entender todo o processo, trouxe para mim essa consciência Uhum, de que, ó, sai desse movimento de arrogância, de defesa, né? Uma defesa o tempo todo, dizendo para o outro, né? Você não concorda comigo, então agora nós vamos brigar, nós vamos discutir, eu vou ficar aqui, você vai ter que ouvir. E não é assim que uhum. funciona. E em alguns momentos ainda me vejo nesse comportamento, mas hoje já com consciência. Aí eu paro e falo, opa, tá errado. Não errado para o outro, errado para mim, tá errado. Volta, faz uma reflexão disso e se movimenta de novo de uma forma diferente. E a terapia ajuda muito. É Exato.
Essa é a dinâmica de Isso. transformação. A gente vai se transformando todos os dias um pouquinho, expandindo consciência, percebendo, se percebendo, percebendo as dinâmicas que estão no dia a dia, mudando quando é possível mudar. Então, gente, eu acho que o ponto principal é esse: entender o que é humildade, o que é arrogância, De aonde eu que estou, forma? quando eu entro na humildade, quando eu entro na arrogância, o que que eu entendo sobre a humildade, o que que eu entendo sobre a arrogância, o que que isso é para mim, o que isso faz de Não, sentido para não, mim. não. Então, não Exatamente. se maltratem, se acolham, né? Sejam humildes com vocês mesmas, com vocês mesmos, com tudo que vocês estão sentindo, com o momento de vida que vocês estão vivendo. Exatamente. Esse é o principal. Qual é o momento que eu estou hoje? O que que a vida está me Exatamente. trazendo? E aí é isso, gente. Foi Alguém tem mesmo. algo a Isso. trazer? Nós já estamos 7 minutinhos aqui do Ah, nosso até vou deixar horário. aqui para a Elisa, né? Se ela ficou com alguma E aí, dúvida, se ela não conseguiu compreender, pode chamar aqui no direct, a Ana, a gente conversa um pouquinho, né? E a gente fala um pouquinho sobre o que ela trouxe. De repente não ficou claro, eu não sei, me parece que ela é nova uhum, aqui, não sei. E aí, pergunte, a gente está sempre colocando, né, Ana, uhum. ao fim dos nossos encontros aqui, que se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem chamar a gente para essa troca, a gente está disponível. Se tiver sugestão também para esses encontros da gente de segunda, também tragam, que para a gente é bem legal. Né? Porque às vezes a partir do que a gente está trazendo, nasce, desperta em vocês aí, ai, queria saber mais sobre esse assunto, desperte algo. Traga, vai lá, chama a gente, deixa as informações. Eu acho que a gente tem que mudar Segunda com ela, o nome acho da ótimo. nossa live. Eu acho que a gente tem que colocar segunda Verdade, com acho elas. ótimo. E aí vocês já marcam aí a É, segunda com elas. é, Então, assim, vocês têm também eu possibilidade queria de deixar, antes da gente encerrar, um perguntar, de recado depois também para o falar, Ricardo, não sei de, se ele está aqui na de live ainda, tudo. que trouxe essa questão, né? Dele ter dito para o amigo muitas coisas, e o amigo bombardeou ele no sentido de não faz, e colocou ele para baixo, enfim, tentou colocar. A gente vai encontrar na vida todos os dias, em todos os lugares possíveis, pessoas como elas, como essa, né? Se você está firme, determinado naquilo que você pretende para sua vida, se você se conhece bem, você não vai nem dar importância, você não vai nem relevar, você vai escutar e 5 minutos depois você vai esquecer. Agora, se incomodou, fortaleça, né? Você, o seu interior, para que Uhum. você escute, que a gente vai escutar o tempo todo, né? E você siga em frente, lindo, maravilhoso, dizendo, olha, cara, você não sabe nem o que você está Uhum. falando, porque você não faz parte dos meus projetos. Só eu faço. Exatamente, estou indo Eu lá, ó, sigo com os meus projetos de ficar vou fazer milionário. tudo que eu determinei para mim. Isso é importante. E Eu escolho isso, ser milionário de uma forma mais leve, mais exatamente. E divertida, mais fácil, mais acabou. gostoso. E, Para mim assim, não quando você precisa ser pesado. entende o que você está Pronto, é falando, quando a isso. gente se entende o que você está falando, Ana, nossa, é tão leve, fica tão bom. Tudo que é pesado vai se transformando, né? Muito bacana isso. Uhum, exatamente. Uhum. Legal, pois é. Eu escolho mais As leveza. E você escolhas, escolhe né? o quê? E é isso, meu povo. Um beijo grande para vocês. Gratidão imensa por essa oportunidade, Segunda com por essa elas. troca. Então, segunda com elas, todas segundas, 9 Isso. horas. Estamos aqui, firmes, fortes. E olha, o tema da segunda-feira que vem vai ser Vamos bem contar, vamos contar? interessante, hein? Nós vamos falar sobre encerramentos de ciclo, vida, morte, morte, vida, né? Para a gente trazer um pouquinho desse olhar agora chegando no final de ano. O que vocês estão fazendo? Quais são os planos para Exatamente. iniciar? O que vocês estão encerrando? Então, vão fazendo a listinha aí de vocês e segunda-feira Exatamente. Isso estamos mesmo. aqui, Isso firmes, mesmo. maravilhosas, Ah, plenas, Evelyn, boa noite absolutas e Silvia. fortes. É.
Que bom que vocês gostaram. Oi, Eve! Gente, e outra coisa. Vocês se preparem para o retiro, viu? Porque a gente nem abriu as vagas ainda, a Graças gente a ainda Deus. nem divulgou e metade Preenchido. já está, Exatamente. metade das vagas já estão preenchidas. Isso. Mas vamos abrir Exatamente. as vagas para vocês Isso agora, mesmo. tá bom? Essa semana a gente já libera Obrigada, tudo boa para vocês. noite. Obrigada a todos. Né? Gratidão, Quem chegou agora, gente. depois pode ir lá para o YouTube, se tiver interesse, né, em ouvir, em divulgar. Vão lá, quem não foi ainda, vão lá, se inscreva, ativa o sininho. A cada live que a gente coloca lá, você vai ser informado para fazer, né, para acompanhar com a gente aqui tudo certinho. Tá bom? Obrigada, Ana. Muito bom, tá sempre por aqui e até segunda. Beijo. Eve, você Exatamente. pegou o finalzinho, depois você continua lá, gata. Depois quer saber tudo. Vi que você estava na Beijo. Hellinger esse final de semana. Quer Com saber Deus, tudo. gente. Um beijo. Até. Fiquem com Tchau. Deus. Até segunda, gente. Tchau.